Falando sobre esse assunto, eu vou chamar mais um intervalo comercial para quem nos assiste aqui pela Fast TV. Intervalo rapidinho, a gente já volta com a nossa programação normal. E continuamos aqui no YouTube falando sobre a discussão de aliados de Bolsonaro e também os contrários a Jair Bolsonaro, que começaram a comparar o caso da carta de Jair Bolsonaro com as cartas que foram divulgadas lá atrás pelo presidente Lula quando ele esteve preso em 2018 e 2019, afirmando que há um tratamento diferente nas duas situações. O líder do PT na Câmara, o deputado Lindbergh Farias, rejeitou a comparação e afirmou que ela não faz sentido. Segundo o parlamentar, Lula não tinha restrições judiciais para escrever ou divulgar cartas durante o período em que esteve preso. Lindbergh também disse que, no caso de Jair Bolsonaro, há uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que proíbe o uso de redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros. As cartas de Lula foram escritas durante o cumprimento da pena na Superintendência da Polícia Federal, lá em Curitiba. Os textos eram divulgados por advogados ou por integrantes do PT e chegaram a ser lidos em atos públicos e eventos políticos. Enquanto bolsonaristas sustentam que há diferença de tratamento entre os dois casos, integrantes do governo e do PT afirmam que as situações são distintas, por envolverem decisões judiciais diferentes, condições específicas impostas a cada um dos presidentes. E aí, o que todos eles, inclusive o próprio Lindbergh, vem alegando é a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A decisão específica do ministro Alexandre de Moraes é que Jair Bolsonaro não possa se manifestar nas suas redes sociais nem nas redes sociais de terceiros. Ok. Na época da prisão do presidente Lula lá em Curitiba, ele se manifestava por meio de cartas, como a gente já explicou aqui. O que a gente também tem que avaliar, ok, existem as diferenças de decisão judicial, mas também existem as diferenças de descumprimento de decisão judicial, né? Jair Bolsonaro descumpriu em algumas vezes as medidas que foram determinadas a ele, como, por exemplo, no dia que ele acabou indo lá ao Congresso Nacional e mostrando a tornozeleira eletrônica, falando com a imprensa no momento em que ele não podia. Num segundo momento, quando Flávio Bolsonaro acabou gravando um vídeo de Jair Bolsonaro e divulgando num evento na Paulista, se eu não me engano, esse evento foi na Paulista. Um terceiro momento, quando o Jair Bolsonaro tentou ali abrir a tornozeleira eletrônica, violar a tornozeleira eletrônica em casa, e aí eles acabaram alegando que eram problemas dos remédios, né, os efeitos dos remédios que ele vinha tomando, que eram psicotrópicos. E acho que eu não estou me lembrando de mais nenhum. Se tiver mais algum, me lembrem aí, por favor, mas já disse 3 aqui que ele teria descumprido as determinações judiciais do ministro Alexandre de Moraes. E aí o PT e os opositores vêm citando esse descumprimento do Jair Bolsonaro como também um dos motivos para que ele seja sempre muito vigiado, a vigilância constante aí por Alexandre de Moraes. Essa equiparação, mano, dos dois, enquanto presos, e a liberdade de expressão, isso pode de fato ser comparado ou cada um teve um caso diferente, uma decisão judicial diferente, não há que se ter comparação? Olha, Neila, assim, eu acho que sempre é possível comparar, mas é preciso colocar as diferenças das situações, né? Em comum ao fato de que líderes políticos expressivos foram presos, continuaram conseguindo exercer uma ascendência de liderança sobre o seu próprio campo político. É importante lembrar, Lula da cadeia, primeiro queria forçar uma candidatura presidencial até o limite que a Justiça Eleitoral acabou não homologando o registro da candidatura, quando, da cadeia, ele indica Fernando Haddad, num contexto em que, do ponto de vista da esquerda, havia chances mais concretas de Ciro Gomes se tornar competitivo num segundo turno, sobretudo, porque havia ali uma rejeição muito alta ao PT. Contudo, Lula decidiu bancar, desde o presídio, Fernando Haddad. Ao sair da cadeia, o que acontece? Ele retoma naturalmente a liderança do campo político. Agora, Bolsonaro está preso e consegue manter a ascendência do seu campo político
Ele poderia, se o objetivo fosse ter uma vitória eleitoral da direita, havia candidatos com mais potencial de competitividade no segundo turno. É o caso, por exemplo, do governador Tarcísio, que partia de um patamar muito importante de intenção de voto, sem ter a mesma rejeição que o sobrenome Bolsonaro tem. Mas não foi essa a prioridade de Jair Bolsonaro, foi manter a liderança do seu campo político. Isso, nesse aspecto, é bastante comparável. Agora, crimes efetivamente cometidos, de um lado você teve corrupção, do outro lado você teve uma tentativa de golpe de Estado, que por si só também, nos dois casos, há a revelação de um desrespeito à essência do que é feito. Né? Se você corrompe ou se você tenta burlar a regra eleitoral para se manter no poder por meio de um golpe de Estado, você não respeita a vontade soberana do eleitor e também não respeita o império da lei, está desrespeitando as regras do jogo. Então, isso é comparável, mas há também uma diferença de ordem. Né? Eu acho que uma tentativa de golpe de Estado é um crime que, na hierarquia das normas da Constituição brasileira, acaba sendo mais grave até do que o crime de corrupção. E há uma reiteração nesse desrespeito à limitação do próprio poder. Né? Bolsonaro, nesse sentido, sempre foi um personagem político que tem dificuldade de lidar com a ideia de que o seu poder político é limitado e mediado pelas instituições. Foi assim quando ele xingava o Congresso Nacional por não simplesmente carimbar aquilo que ele desejava, foi assim quando ele criou conflito com o Poder Judiciário, cavando faltas e tratando o Judiciário como inimigo, no lugar de tratar dentro das regras do jogo, da forma como é importante ser tratado numa democracia liberal. Então, na prática, Bolsonaro é um personagem que tem essa dificuldade histórica e estrutural de lidar com a contenção ao seu próprio poder. Ele deseja ser uma figura sem qualquer tipo de limitação. Ele tem dificuldade de lidar com as determinações que limitam o seu próprio poder, inclusive quando está preso. E é claro que mais gente iria criticar a decisão do ministro Alexandre de Moraes